Senhoras e senhores, é com muita satisfação que nós voltamos mais uma vez com o nosso programa Você Sabia? E tivemos a felicidade de trazer pela segunda vez aqui para este programa o pastor da comunidade evangélica de Lajeado, o pastor Eric Peter, que impressionou bastante na primeira e na última conversa que nós tivemos aqui. E hoje ele volta com um tema de muita importância: conseguirmos uma sociedade melhor. É esse trabalho que nós temos com este pastor da Igreja Evangélica fazendo. E temos também buscado com os católicos romanos, mais ou menos um assunto da mesma natureza, e isso, se seguido, podem ter certeza, nós vamos conseguir melhorar e terminar com esses casos como tivemos nessa semana, estrondosos, criminosos, que a gente não sabe mais aonde se dirigir, como caminhar e como andar, não é? E a primeira pergunta que eu vou fazer para o senhor é: por que conversar sobre este tema, eu e nós? O que significa isso? Seu Oswaldo, agradeço também mais uma vez a oportunidade de estar aqui no programa Você Sabia? Como o senhor mencionou, um programa onde temas que visam provocar esperança na vida das pessoas e nos convidar também como sociedade a sempre buscarmos melhorar a nossa convivência. Esse tema, para a nossa conversa de hoje, o tema eu e nós, é um tema que nos convida a pensarmos sobre relacionamentos. A vida, se formos analisar ela mais de perto, poderíamos dizer que a vida ela é feita, ela consiste, ela tem como seu fundamento relacionamentos. A vida é isso, é relacionamento uns com os outros, consigo mesmo, com Deus, com a natureza. A vida ela é feita disto. Então esse assunto de hoje, a gente gostaria de conversar um pouco sobre essa questão do eu. Como é que eu me enxergo, como é que eu vivo a partir da minha individualidade, da minha identidade, e também o nós. Como é que eu vejo a minha vida junto com as outras pessoas e a relação entre o eu, então, e o nós. Se nós não pensarmos, refletirmos sobre essas duas grandezas da nossa vida, nós corremos grandes riscos. Ou só pensarmos no eu e deixarmos o nós de lado, ou também podemos só pensar no nós, no coletivo, no todo, e deixarmos o eu de fora, que também não é interessante. E essa é uma das grandes questões, que é um dos motivos também por grandes problemas na sociedade de hoje. Tanto a questão da violência, quanto a questão também de dificuldades dentro da família, da casa, da gente. Também no mercado de trabalho, na convivência entre colegas de trabalho, essa relação. Como é que eu me vejo junto ou entre as demais pessoas, entre o nós? Na história da humanidade, tem havido diferentes ênfases e diferentes, vamos dizer, compreensões em relação a essas duas grandezas, o eu e o nós. A gente sabe que a história do mundo mostra que tem altos e baixos, tem idas e vindas. O ser humano, às vezes, ele vai por um caminho, depois ele vê que está exagerando em algum sentido e ele começa, quem sabe, a voltar um pouco. Então, nós podemos dizer que nos tempos atuais, nos dias de hoje, o eu, ele tem sido bastante destacado. Podemos dizer assim que talvez nas últimas décadas tem se dado bastante importância, ênfase
para que as pessoas pensem bastante no eu. Os motivos são variados, são muitos. Aí podemos entrar em áreas da filosofia, da economia, da psicologia, enfim. Talvez no passado, em outras épocas, poderia-se dizer que o eu talvez ficou um pouco negligenciado. Houveram épocas que as pessoas não podiam pensar muito em si mesmas, no eu, que era visto como muito egoísmo. Então, houveram épocas assim. Na atualidade, então, se veio para quase um exagero no lado do pensar em si mesmo. Ou seja, muito hoje é centrado naquilo que eu desejo, que eu quero, que me faz sentir bem, e muitas vezes deixando de lado, ou quase completamente, às vezes, deixando de lado o nós, aquilo que atinge não só a minha pessoa, mas a minha família, a minha vizinhança, a minha cidade, ou a gente mesmo como humanidade. Então, quer dizer, o eu está descendo ou o eu está subindo e o nós está descendo? Boa pergunta. Creio que, em geral, podemos dizer que o eu tem subido bastante nos últimos tempos. O eu tem se tornado quase um Deus, vamos dizer assim. E isso, vamos dizer assim, podemos talvez dizer que no mundo ocidental, pelo menos. Não posso aqui afirmar em termos de humanidade, mas talvez também quase a nível mundial, global. Mas pelo menos na sociedade ocidental, o eu ele tem crescido muito. Até no crime, né? Até no crime. O crime também é uma amostra disso, né? De que o eu ali, ele é muito forte, quer dizer, eu vou fazer aquilo que eu quero para atingir o meu objetivo. Exato. E o nós, então, ele tem ficado um pouco mais de lado, porque quando o eu sobe demais, o nós, automaticamente, ele decresce. Exatamente. Para citar um exemplo, seu Oswaldo, recentemente agora, há poucos dias, aconteceu na virada do ano, agora para 2017, aconteceram vários eventos, comemorações, inclusive nas praias, no litoral, aqui também do Rio Grande do Sul, e algumas pessoas postaram nas redes sociais fotografias do que sobrou de algumas comemorações de Ano Novo no litoral aqui do Rio Grande do Sul, em algumas praias. E, de fato, a foto, a imagem da manhã seguinte, da virada do ano, mostrando todo aquele lixo que ficou na praia, aquelas garrafas, aquelas sacolas, enfim, uma grande quantidade de lixo na praia. E muitas pessoas, de fato, se sentiram tristes, chocadas, questionando o que as pessoas pensaram no momento que elas estavam lá para celebrar a virada de ano na praia e deixando o seu lixo jogado lá na areia, lá na praia. Isso é um sinal, nós podemos dizer, um sinal de que não foi pensado no nós, né? As pessoas que deixaram esse lixo lá... Eu não quero lhe interromper, mas Sim. Existe alguma razão para o eu ter prejudicado o nós? Eu não quero lhe interromper porque está muito bom o assunto, né? Sim. Se já quiser continuar, pode responder depois. Sim. Pois eu acho que em muitos momentos a gente simplesmente não pergunta sobre nós. Talvez o eu tá tão dominante que a gente nem chega no ponto de se perguntar, será que isso que eu estou fazendo é bom para o nós? E aí então, por exemplo, essa questão do lixo na praia, no Ano Novo, ela, ao meu ver, é um exemplo de que não se pensou no todo, não se pensou na preservação do meio ambiente, da limpeza daquela areia, daquele lixo que talvez vai
alguma coisa entrar para dentro do mar. Não se pensou nas outras pessoas que viriam à praia no dia seguinte, não é verdade? Que gostariam de estar numa praia limpa. Então, naquele momento, o eu pensa mais alto, ou seja, eu vou consumir esses produtos aqui e eu vou deixar eles aqui e eu não me importo se isso aqui vai prejudicar outras pessoas, vai prejudicar o nosso meio ambiente que pertence a todos nós. E a ciência já se preocupou com as razões de isso estar acontecendo? Quais as razões dessa mudança? Certo. Seu Oswaldo, uma questão fundamental é nós olharmos um pouco para a natureza humana. Do ponto de vista teológico, do ponto de vista da visão cristã, a natureza do ser humano é uma natureza egoísta. Isso talvez não soe muito agradável para a gente. Isso talvez seja algo que a gente não gosta de ouvir, mas o ser humano, incluindo todos nós temos uma natureza, uma tendência egoísta. Nós pensamos naturalmente, basicamente em nós mesmos. E essa é uma questão que precisa ser trabalhada, que precisa ser encarada de frente, porque senão essa natureza de cada um de nós, ela vai crescendo e ela vai dominando o nosso jeito de agir e de pensar. Em cima dessa natureza de cada um de nós, que é bastante voltada para o eu, também pode haver um impulso maior de vários aspectos ou vários meios da sociedade. Por exemplo, essa forma de ver a vida, ela é alimentada, ela é promovida pela família, ela é promovida, por exemplo, pelo marketing, pela publicidade, enfim, tudo isso também entra em jogo. Ou seja, se existe estímulo ao nosso redor para alimentar o nosso ego e para aumentar o nosso eu, para colocar ele lá em cima, isso também contribui para esse desequilíbrio. Então, uma análise interior nossa, uma autoavaliação, ela é importante, porque ela leva a gente a se dar conta que desde o começo do dia a gente já começa pensando no eu. Que por um lado, né, seu Oswaldo, também não é completamente ruim, porque a gente precisa também pensar em si, certo? Eu preciso pensar na minha alimentação, no meu bem-estar. Eu também, cada um de nós precisa pensar nisso. Sem dar prejuízo para os outros, né? Sem dar prejuízo para os outros. Essa é uma grande questão. Então, até que ponto eu devo pensar em mim e até que ponto eu devo, então, pensar no nós, né? E esse equilíbrio, achar isso é algo diário, constante, talvez até a cada minuto nós estamos envolvidos, na verdade, nessa busca desse equilíbrio. Como é que eu posso pensar em mim, na minha saúde, no meu bem-estar, na minha felicidade, mas sem prejudicar o outro e sem deixar de lado o nós. Até porque se eu só pensar em mim e não pensar no todo, eu acabo também me prejudicando. Talvez aí, seu Oswaldo, esteja um ponto assim que a gente também, do ponto de vista bem prático, ou pragmático, inclusive, de se dar conta. Se cada um de nós só pensar em si, logo nós estaremos nos prejudicando também individualmente. Todos se prejudicam. Todos se prejudicam. Porque nós precisamos uns dos outros. Exatamente.
E nós não podemos ser felizes, não podemos ter uma vida satisfatória, plena, sem que também as pessoas ao nosso redor estejam também junto nessa vida plena e satisfatória. Então, se nós todos estamos também melhorando, se os meus vizinhos estão melhorando a sua vida, é bom para mim também. Exatamente isso. Se a minha cidade está melhorando, crescendo, é bom para todos nós. Se os meus colegas de aula estão indo bem, estão aprendendo bem, desenvolvendo as suas capacidades, é bom para mim também. E aqui eu creio que nós podemos também ver que essa mentalidade do eu crescer acima do nós, ela tem nos prejudicado. Se nós olharmos em questão de mundo, a vida da humanidade, creio que podemos perceber que quanto mais as pessoas individualmente só querem o seu crescimento individual, isso acaba prejudicando o todo. Todo o conjunto. Todo o conjunto. E o conjunto, ele é fundamental. De que adianta, por exemplo, uma pessoa crescer sozinha, isolada? Ela vai conseguir desfrutar disso e ter uma vida... No final é negativo. No final é negativo, porque ela fica basicamente sozinha e ela fica cercada por um ambiente, uma situação que também não contribui para o bem dela, né? Ela também não consegue usufruir daquilo que ela, digamos assim, que ela desenvolveu, que ela conseguiu almejar na sua vida sozinha, digamos assim, né? Então, o eu precisa do nós. E o nós precisa do eu também. Quer dizer, o outro lado da moeda é que o conjunto, nós todos precisamos também de indivíduos, de pessoas que estão bem. Não é agora desprezar o eu. O eu também precisa estar bem. Mas aquele equilíbrio, então, que a gente falava antes, do eu estar bem, o nós estar bem e vivermos nesse equilíbrio. E por que isso não chega na mente do grupo do eu e do nós, né? Por que isso não chega? Seria falta de pregação? Seria essa situação mundial dessa... É complicado para responder, Sim. né? Sim. Seu Oswaldo, essa pergunta ela é fundamental, ela é muito importante. E nós precisamos pensar juntos por que às vezes, então, o eu tem sobressaído demais. Quem sabe nós precisamos refletir mais sobre isso. Eu acho que essa é uma questão que nós precisamos conversar em casa. Como nós estamos fazendo agora aqui. Como nós estamos fazendo aqui. E convidando as pessoas a conversar sobre isso. Por que não, por exemplo, dentro da própria família, levantar esse assunto, esse tema? E os pais conversarem com os filhos, os avós com os netos, dentro das escolas a gente conversar sobre esse tema, esse assunto. Por exemplo, quando um filho deseja algo para si, seja um presente, seja uma oportunidade de, sei lá, de diversão, ou até de estudo, ou alguma coisa assim. Por que não convidar para o diálogo e perguntar, isso é bom para ti? Isso é bom para nós? Ajudar as pessoas a fazer essa reflexão de uma forma mais ampla. E isso exige que as pessoas comecem a pensar sobre isso. E não só fazer o que lhe vem à mente. Não só tomar decisões, fazer escolhas baseadas num sentimento ou num desejo pessoal. Aí nós entramos num segundo aspecto, talvez, que é o seguinte: viver uma vida que não é dominada simplesmente por desejos
que possam surgir em cada um de nós. E isso seria uma vida mais consciente, uma vida mais refletida, e não uma vida simplesmente levada pela vontade, pelos desejos. Uma vida só levada pelas vontades e desejos é quase, vamos dizer assim, uma vida animalesca. E é animalesca mesmo. É? O animal só pensa no... O animal pensa em comida, em fazer aquilo que ele tem vontade, os seus instintos, enfim. O ser humano, se não refletir sobre a vida, se não pensar nas coisas, ele também pode viver... Está fazendo a mesma coisa que o animal. É. E chegou numa conclusão muito bem pensada, né, pastor? É. E tem certas atitudes do ser humano hoje em dia que as pessoas ficam assim, como a gente diz popularmente, ficam de boca aberta. Como é que o ser humano pode fazer isso? Às vezes atitudes verdadeiramente animalescas, sem reflexão, sem consciência. E eu creio que nós temos sinais disso sim nos dias de hoje também. É o termo certo, animalesca. É. Então, a reflexão, a conscientização de quem nós somos, do eu, do nós, nos ajuda a vivermos uma vida não como animais, meramente animais selvagens, mas como pessoas humanas que têm razão, que têm coração, que têm a capacidade de amar, de pensar, de perdoar e de querer o bem também de outros. A gente está entendendo por que é bom respeitar os católicos, os seus sacerdotes, os evangélicos, os seus pastores, porque o que você disse aqui hoje é uma coisa de uma importância incrível. Nós tínhamos mais 3 assuntos a debater, só que o nosso tempo passou e nós vamos dar continuidade na nossa próxima apresentação, onde eu gostaria que esse tema que eu estou fazendo com as 2 religiões, nós gostaríamos que se fosse mais a miúde, para entrar na cabeça das pessoas, para ajudar a melhorar essa situação, que é o trabalho que vocês fazem. Estamos sempre à disposição, seu Oswaldo, naquilo que pudermos contribuir para a gente refletir, conversar e melhorar a nossa vida, a nossa convivência. Exatamente, é isso que nós queremos fazer e estamos fazendo com o padre da paróquia de São Cristóvão e com o nosso pastor aqui do centro. Muito obrigado e breve vamos dar continuidade a este assunto, onde temos ainda 3 perguntas. Eu que agradeço, espero que a nossa conversa tenha sido útil também para aqueles que assistem este programa. Nós vamos também nos preocupar com a divulgação desses 2 programas. Nós vamos nos preocupar em passar para a comunidade, para a população, para que eles aproveitem essa maravilhosa oportunidade que todos têm com a conversa de vocês 2 para ter um crescimento bom. Muito obrigado. Ótimo, muito obrigado.